Oi, Valéria. Olá, todo mundo. Eu que agradeço o convite aqui, a oportunidade de participar do ECO, que é uma iniciativa que eu acho que é muito interessante, que eu espero que se expanda pelo Brasil, como se expandiu em outros países, né? Outras dezenas de países, né, Valéria? Bom, eu sou o André, eu sou médico. Deixa eu falar um pouquinho sobre para vocês saberem da onde eu estou falando, por que eu falo, do jeito que eu falo. Eu sou médico, eu fiquei muito incomodado com a forma que eu aprendi medicina na Faculdade de Medicina da USP, eu estudei na USP, porque era muita química e estatística e pouca humanidade, né? Às vezes eu era criticado porque eu conversava muito com os pacientes, né? Então demorava muito, eu não era muito eficiente. E a partir daí eu busquei caminhos alternativos. Depois que eu me formei, eu fui para a Escola de Arte Dramática na ECA, na USP, e me tornei produtor, diretor de teatro, ator também, produzi espetáculos, escrevo até hoje para teatro e algumas produções também, fiz televisão. E, e enquanto eu trabalhava e estudava teatro, eu trabalhava em ambulatório de empresas para me sustentar. E, e aí eu fui entendendo as empresas como um organismo também, né? Tinha uma cultura, tinha um ambiente, tinha um dialeto, tinha uma organização do trabalho e tinha as pessoas e tudo isso funcionava meio como um organismo. Eu achei isso muito interessante. Eu fui fazer medicina do trabalho. Eu fiz a residência de medicina do trabalho. E aí eu comecei a trabalhar como médico do trabalho e caí no meio de uma pandemia de adoecimento mental, né? Era impressionante os números de adoecimento mental e nenhuma abordagem que conseguia explicar ou dar conta. E até hoje é um pouco assim, né? Muita dificuldade da gente lidar com esse problema do adoecimento mental. E nessa busca eu acabei cruzando umas pessoas que me apresentaram a psicodinâmica do trabalho. A psicodinâmica do trabalho é uma disciplina relativamente nova, ela começou nos anos 70, mas ela está ganhando corpo ainda. Quem inventou, entre aspas, ela foi um francês, médico do trabalho, psicanalista também, que hoje estuda teatro, coincidentemente, que é o Christophe Dejour. O Dejour já veio para o Brasil, né? Eu sou a primeira turma, a primeira geração que estudou psicodinâmica do trabalho no Brasil, com as 3 pessoas que trabalharam com ele lá na França e estudaram com ele. E, aí a gente fez... Bom, aí eu acabei... isso em 2015, 2016. Hoje a gente fundou um instituto, que é o Instituto Trabalhar, que faz a formação em psicodinâmica do trabalho e também presta consultoria para empresas e tudo mais. A abordagem da psicodinâmica do trabalho tem um viés psicanalítico e ergonômico, ergonomia da atividade. Então, é um estudo da organização do trabalho para entender a influência que a organização do trabalho tem na saúde mental das pessoas. Estudando psicodinâmica do trabalho, eu acabei conhecendo um pouco da psicanálise, fiquei revoltado, porque eu acho que a psicanálise devia ter sido introduzida na minha vida mais cedo. Para mim, assim, como é que eu ensino isso na escola, né? Freud, para mim, foi uma revelação. E eu estou na minha formação em psicanálise agora, eu estou há 2 anos na Sociedade Brasileira de Psicanálise. Estou começando a atender com supervisão e tal. Então, eu sou um médico, profissional de teatro, médico do trabalho, que estuda psicodinâmica e está na formação em psicanálise, e sou responsável técnico pela área de saúde ocupacional do Banco Itaú. Então, eu sou bancário também. Então, essa é a minha formação meio esquisita, e é por isso que o que eu vou falar às vezes parece meio esquisito. Mas acho que aqui não, acho que aqui todo mundo tem, né, tem psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, e acho que estamos em casa, né? Bom, a provocação era falar um pouquinho de saúde mental no trabalho, né? Então, na verdade, eu vou trazer um conceito da psicodinâmica, que é da psicanálise também, que é um conceito que é meio que uma provocação para a gente começar essa conversa. E o conceito que eu trago é o conceito de defesa psíquica. Então, deixa eu compartilhar. Eu acho que eu vou mostrar só um slide, que é mais uma ilustração. Vocês estão conseguindo ver o slide? Esse é o slide da construção de Nova York, né?
E ele ilustra bem o fenômeno que eu vou contar para vocês, esse conceito, que é o conceito de defesa psíquica. O que o conceito de defesa psíquica traz para a gente? Assim, para a gente sobreviver, para a gente suportar, para a gente dar conta de um sofrimento, a gente se defende dele de algumas formas. As duas principais formas no ambiente de trabalho são ou a negação do problema ou até a transformação desse problema num valor, né? Ao ponto de ele chegar a virar uma crença, né? Para dar exemplos bem práticos, sempre que a gente vai andar na rua, numa cidade como São Paulo, por exemplo, a gente corre o risco de ser assaltado. Então, existe o risco de ser assaltado, e se toda vez que eu for andar na rua eu pensar nisso, vai ser muito desgastante, vai ser muito complicado, eu vou gastar muita energia e muito estresse, e vou ficar muito ansioso de pensar a todo momento que eu posso ser assaltado. Então, eu não posso pensar nisso o tempo inteiro. Então, eu penso, não, mas eu não fico teclando quando eu estou andando, eu não ando em rua escura sozinho, eu não ando sozinho, eu conheço as pessoas do bairro onde eu ando, e aí eu começo a pensar em estratégias para, a partir daí, começar a acreditar que eu não vou ser assaltado, ao ponto disso ficar completamente inconsciente, de eu esquecer o risco. E aí eu ando tranquilo na rua, né? Se eu... essa foto que eu mostro aí é um outro exemplo disso, né? Se eu pensar que eu vou cair toda vez que eu for trabalhar, essa é a construção de Nova York, né? Fotos do começo do século passado. Se eu pensar que eu vou cair toda vez que eu for trabalhar, vai ser um desgaste muito grande. Eu vou ficar com muito medo, vou ficar muito angustiado. Então, eu não posso pensar que eu vou cair. Então, não, eu sempre fiz isso, eu trabalho nisso há 10 anos, eu nunca caí, eu nasci para isso, eu tenho habilidade, né? E eu vou acreditando, eu começo a acreditar que eu não posso cair. Inclusive, eu desafio o risco para mostrar que eu sou mais forte do que ele, né? Então, tem a foto aqui deles fazendo a pausa, comendo a marmita deles. Tem essa foto embaixo à direita, eles fazendo a siesta, eles dormindo depois do almoço. Por que que eles dormem nessa situação? É como se ele quisesse provar para ele mesmo que esse risco não existe, né? Um outro exemplo é um médico. Dei plantão de 12 horas, estou sem dormir, o plantão foi puxado, mas eu vou para outro hospital e vou dar um plantão de 24 horas. Olha como eu sou dedicado, olha como eu sou empenhado, esforçado. Então é um valor para ele. Então é mais fácil você acreditar que isso é um valor do que você ficar pensando que você não tem qualidade de vida, né? A defesa psíquica também ela faz parte desse processo de masculinização da mulher no ambiente de trabalho, né? A mulher precisa se masculinizar. Por exemplo, um exemplo bem típico que eu observo bastante no mundo da medicina do trabalho. Eu depois de 3 meses de licença maternidade eu voltei para o trabalho, porque para mim carreira em primeiro lugar. Olha como eu sou dedicado, esforçado, inteligente, tenho sucesso. Por que que ela acredita que abandonar um filho da licença maternidade com 3 meses de idade, numa fase que o filho está descobrindo a diferença entre ele e a mãe, ela volta para o trabalho? Isso é um valor. Isso mostra o valor que ela tem. Tem que ser um valor, porque senão fica muito difícil lidar com a culpa de abandonar um filho num momento como esse. Então, a partir daí, você começa a acreditar que o risco não existe, ou transformar o enfrentamento desse risco num valor. E isso faz com que o risco seja muito difícil de ser abordado. E uma das consequências disso é a responsabilização da vítima. Vou explicar melhor. Imagina que você está acreditando que você não pode ser assaltado e alguém é assaltado na sua frente. Ou um desses rapazes que está em Nova York lá, está dormindo, fazendo a siesta nessa viga, vira de ladinho, se ajeita e cai. E morre. O que esse acidente conta para todos os outros? O que uma pessoa assaltada revela para uma pessoa que está em defesa psíquica, uma pessoa que está gastando uma energia muito grande para acreditar que aquilo não pode afetar? Esse assalto fala, não, olha, o risco existe, você pode ser assaltado. Ou um corpo estendido lá embaixo, né, embaixo de uma viga dessas. O que esse acidente mostra para todos os outros trabalhadores de altura? Você pode cair, né? E isso desestabiliza, isso quebra a defesa, a gente fala.
Isso desestabiliza. E a primeira coisa que acontece com uma pessoa que está trabalhando em altura é perder o equilíbrio, é olhar para baixo e ficar com medo de cair. E todo o esforço que ele fez para acreditar que ele era mais rápido, que ele era mais ágil, que ele tinha muito equilíbrio, que ele era muito competente, que ele fez isso a vida inteira, que esse risco não o afetava, é quebrado. E aí isso desestabiliza todo mundo. Como é que eu faço para voltar para a minha estabilidade? Como é que eu faço para acreditar que eu não estou submetido a esse risco, como essa pessoa que foi assaltada, que caiu, ou que sucumbiu num plantão de exaustão, teve um burnout, ou por aí vai. Eu responsabilizo a vítima. Ah, você viu que essa moça foi assaltada? Ah, também ela estava teclando, né? E ela estava de minissaia ainda, ela estava chamando muita atenção. E aí começam os vieses inconscientes, né? E o rapaz que caiu lá da altura? Será que ele não tinha labirintite? Será que ele não bebeu ontem? Eu fiquei sabendo que ele estava com um problema familiar, né? Se você está com um problema, você está desequilibrado na sua vida pessoal, você não pode vir trabalhar, né? E aí você acaba responsabilizando a vítima e as medidas começam a ser voltadas para as consequências e não para o risco em si, né? Se a pessoa caiu lá de cima, então as pessoas, ele é desequilibrado, então as pessoas precisam ter equilíbrio. Então no processo de seleção a gente vai fazer testes de equilíbrio. Então vamos contratar um otorrino para selecionar melhor as pessoas. E vamos dar aula de equilíbrio para as pessoas, né? E vamos proibir que as moças andem à noite de minissaia na rua. E vamos criar uma lei que vai multar as pessoas que teclarem com o celular e por aí vai. E a gente começa a responsabilizar a vítima e a investir na consequência. Como é que é isso então, por que a gente faz isso? Por que a gente responsabiliza? Por que a gente julga a pessoa que sucumbe a um risco? Pela dificuldade que a gente tem de lidar com ele. Quanto maior o sofrimento em um determinado contexto, mais inconveniente é o adoecimento. Por isso que em contextos onde o adoecimento é muito grande, é muito comum uma pessoa que adoece, por exemplo, uma pessoa está com depressão, com ansiedade, e ela tem uma crise de choro no ambiente de trabalho. Olha, não pega bem para você, é melhor você sair, né? Sai de licença, não fica aqui, você está se expondo dessa forma. Na verdade, ela não está se expondo, ela está expondo um sofrimento que você está negando. Ou é muito comum no ambiente de trabalho, por exemplo, a pessoa ter queda de performance por conta de um sofrimento mental, né? Dificuldade de concentração, oscilação do humor, irritabilidade, insônia. Aí a pessoa não produz como ela costuma produzir. E aí, no mundo de eficiências e entregas e resultados, ela recebe um feedback, ela recebe uma chamada do seu gestor e fala, olha, você não está entregando. E essa pessoa está muito constrangida, porque ela não está dando conta, ela está com medo de perder o emprego. Então, ela omite. E aí, fica esse mal entendido, até que chega um determinado momento que ela sofre uma consequência. Pode ser um desligamento, pode ser uma advertência, pode ser uma avaliação de performance ruim, enfim. E aí a pessoa fala, nossa, agora não dá para esconder mais. E ela revela. Ela fala, olha, mas eu estou doente. Por isso que eu não estou performando, por isso que você está me mandando embora. E quando ela revela, é muito difícil para o gestor admitir que essa pessoa está doente. Primeiro, porque ele vive no mesmo contexto e tem o sofrimento. Segundo, porque ele pode se sentir culpado. Será que é a minha gestão que adoeceu essa pessoa? E terceiro, é uma ameaça para a própria performance e resultados dele, né? Por isso que é muito comum, nesse processo de responsabilização da vítima, acabar acontecendo a criminalização do adoecimento. E as áreas de saúde ocupacional das empresas são acionadas para verificar os atestados. Pô, bem na hora que eu dei um feedback, na hora que eu fui mandar embora, ele falou que estava doente. E aí existe um esforço, uma energia muito grande das empresas nesse processo de verificação, de avaliação, de homologação de atestado. E muitas vezes, doutor André, 3 pessoas da minha equipe foram no mesmo médico. Não é estranho isso? Falou, não, um indicou o médico para o outro. Né? Não, mas muito estranho, sabe? Bem nessa época de avaliação, 3 pessoas foram, eu ligo para o médico. Oi, doutor, tudo bem? Aqui é o doutor André, responsável pela área de saúde do Itaú, tudo bem? Você afastou 3 pessoas do mar aqui do banco? Ah, que bom que você ligou, colega. Eu afastei 3, mas eu estou tratando 10. E aí eu converso, discuto os casos e tal, e volto para o gestor. Falo, olha,
médico é bom, a gente vai fazer uma parceria com um programa de readaptação e tal, e as pessoas estão doentes mesmo. Não, mas eu assumi essa área faz 6 meses. Quer dizer, aí ele tenta lidar com a culpa que ele acha que foi a gestão dele que responsabilizou. Enfim, eu poderia aprofundar mais, mas estou vendo que o tempo, já passei aqui Não? Posso falar mais um pouquinho, Valéria? E aí, o que acontece é essa energia despendida das empresas no sentido da verificação e da criminalização do adoecimento. O que faz com que a gente tenha, por exemplo, medidas como vamos treinar a resiliência das pessoas, vamos ensinar as pessoas a meditar, vamos fazer sala de descompressão, as pessoas têm que ter atividade física, e as pessoas. E a gente não fala do contexto, a gente não fala da causa. Quer dizer, a gente fala de sala de descompressão, mas a gente acaba não falando do que está comprimindo. E o que está comprimindo é a grande proposta da psicodinâmica do trabalho. Como é que as metas, processo de avaliação, de encarreiramento, os processos, os sistemas, os rituais e a cultura da empresa faz com que a gente vá no caminho da promoção da saúde, da realização pessoal, ou vá no caminho do sofrimento mental e formas de defesa e de compensação. E quando a gente vai por esse caminho, que é o mais comum, que é o que a maioria das empresas faz, que é o que a maioria das consultorias acaba oferecendo para as empresas também, acaba piorando essa situação de responsabilização das vítimas. Porque a gente é bombardeado com a informação de que a gente tem que ter resiliência, que a gente tem que meditar, fazer mindfulness, que a gente tem que fazer atividade física, que a gente tem que ter equilíbrio, que a gente precisa encarar positivo, que a gente precisa... E aí, quando a gente adoece, é porque a gente não teve resiliência, porque a gente não teve equilíbrio, porque a gente não meditou, porque a gente não comeu verdura e por aí vai, né? E o que aumenta muito o constrangimento de quem está doente. Então, isso acaba retardando até as pessoas a procurarem socorro e ajuda precoce quando adoecem, porque o primeiro tabu, a primeira pessoa que ela precisa convencer de que está doente, que precisa de ajuda, é ela mesma, né? E aqui eu abro para vocês, acho que é um ambiente que é importante compartilhar, até no sentido de quebrar o tabu. Eu passei por um transtorno mental quando eu estava na faculdade de medicina, lá no pronto-socorro do HC, do Hospital das Clínicas. Era uma época que não tinha o coquetel, muitas pessoas morriam de AIDS todos os dias no pronto-socorro. E a nossa impotência frente àquela quantidade enorme de mortes. E eu comecei a tinha umas palpitações, fui um cardiologista, usei o Holter, fiquei 24 horas fazendo eletro em mim ali. Aí dava umas faltas de ar, aí eu fui no meu amigo pneumo, e aí me deu tontura, zumbido no ouvido, eu fui no neuro, no otorrino, e todo mundo falava para mim que eu estava tudo normal, até que um deles falou, cara, passa lá no IPQ, vai lá, vai começar como psiquiatra. Eu falei, me senti ofendido. Imagina, eu não tô louco, por que eu vou, né? Como é que é isso? Você acha que eu tô com um transtorno do humor, um transtorno de ansiedade? Né? Era difícil admitir a minha própria fragilidade. O que eu tinha feito errado para merecer estar daquele jeito, né? E jamais responsabilizaria aquele contexto de guerra do Vietnã que a gente estava vivendo com um vírus que estava transformando as pessoas em meio de cultura, né? Que eram cenas horríveis todos os dias. Então, mas aí eu acabei procurando um psiquiatra e comecei a fazer análise e acabou sendo um processo de autoconhecimento muito bom. Foi na verdade um divisor de águas na minha vida, assim. Foi muito bom ter tido um transtorno mental, eu recomendo a vocês também. Foi uma oportunidade de autoconhecimento bem bacana. E eu gosto de falar isso para mostrar, porque gera um incômodo ainda, né? Se eu tivesse quebrado o braço, se eu tivesse usando colar cervical por uma hérnia de disco cervical, se eu tivesse sei lá o que, tudo bem. Mas falar que, né, eu tive um transtorno de ansiedade e resisti muito a procurar ajuda por conta justamente dessa minha defesa. De eu sou médico, eu salvo vidas, eu tenho resiliência, e aí de repente eu estava num cenário que eu não dei conta e fiz de tudo até eu acreditar que eu precisava de ajuda. Então essa é a grande provocação que eu trago hoje, né? O quanto a gente foca nas pessoas, o quanto a gente foca enquanto a gente tem que se adaptar aos sofrimentos, né? Ao invés de agir nas causas, e o que acaba fazendo o mundo do trabalho ser taylorista nas empresas também, né? A gente acaba adaptando o homem ao trabalho, que é o que está por trás do taylorismo, ao invés da gente
adaptar o trabalho ao homem, né? E isso acaba dificultando muito a vida de nós médicos do trabalho, porque a gente é sempre muito demandado para verificar, para ver, sempre focando nas pessoas, e a gente tem muita dificuldade de olhar o contexto. A moral da história é, tudo bem, a defesa psíquica tem o seu papel, eu preciso conseguir andar na rua. Se eu for ficar pensando que eu vou ser assaltado toda vez que eu andar na rua, eu não vou dar conta. Mas não é porque eu faço isso que eu vou achar que a criminalidade é uma coisa normal e que a culpa é da menina que foi assaltada porque estava de mini saia. A gente não pode se conformar com isso. Então, é um processo, é uma doença, são transtornos multifatoriais, são questões complexas, mas não é culpa de quem adoeceu e não é olhando só quem adoeceu que a gente vai entender onde está o problema. E a gente precisa começar a olhar para o contexto onde a gente está. Obrigada, André, por essa linda apresentação. Não sei como é que sai daqui do... Ah, pronto, saiu. Saiu. Muito, muito obrigada. E agora a gente vai abrir para quem quiser falar o que quiser falar. Tem perguntas para o André, pode ter dúvidas sobre outras coisas, pode ter depoimentos, e a gente sempre dá preferência para que a pessoa possa abrir o microfone e falar, né? Mas